Bom dia, sétimo ano. Então, hoje a gente começa o nosso conteúdo de quarto bimestre, tá? Daremos continuidade aí à nossa matéria, tá? E aí, eu vou compartilhar a tela com vocês, tá bom? Então, eu peço que vocês, se vocês tiverem alguma pergunta, alguma coisa aí, colocarem no chat, aí leia aí para o seu colega, porque eu não vou conseguir visualizar, tá? O chat. Todos conseguem visualizar, gente? Todos estão conseguindo visualizar aí? Sim ou não? Sim. Beleza, então. Sim. Beleza, então vamos lá, vamos que vamos. Então, hoje nós iremos falar, né, sobre as paisagens secas, conhecendo os desertos e a tundra. A gente consegue encontrar esse conteúdo nas páginas 238 a 251, tá bom? Então, a gente fala de paisagens secas. Quando a gente fala de paisagens secas, né, é uma paisagem que tem uma menor quantidade de água, né, onde você consegue encontrar muito pouca disponibilidade de água. É uma paisagem com plantas, mas assim, poucas plantas, né, vamos dizer assim, tá? Então a gente consegue denominar como uma paisagem desértica, né, como um deserto, um sol mais intenso, é um local onde você consegue encontrar muitas areias, a vegetação é muito vasta, né, quase não tem, é bem escassa. A gente consegue encontrar plantas bem espinhosas, como espécie de cactos, né? E os animais que a gente consegue encontrar no deserto são mais peçonhentos, como cobra, escorpião, tá? Então, tudo isso a gente consegue encontrar no deserto. E a parte da ocupação humana acaba sendo bem escassa, porque a gente quase não tem pessoas morando no deserto. Vocês já viram uma imagem desértica, sim ou não? Alguém já viu? Ó, vamos lá, sétimo ano. Tia, travou pra mim. O quê? Se alguém já viu o quê? Uma paisagem desértica. Alguém já viu em filme, algum lugar? Eu já vi. De alguma paisagem desértica? Eu só vi o filme. Então, o que mais chamou a atenção quando você viu uma paisagem desértica? O que mais chama a atenção para vocês? Areia. Areia. Areia, um local com muita areia, né? Mais alguma outra característica, assim, que vocês... Pô, caraca, lá no deserto é sinistro. Não? Nada? Os animais são diferentes. Os animais... Então, gente, a gente consegue perceber que acaba tendo tudo isso que vocês relataram aí, né? Acaba sendo grandes características. Aí eu pergunto a vocês: existe só. O deserto é só um local quente? Sim ou não? Hã? Não. Existem somente desertos quentes? Quando a gente fala de deserto, é só um local muito, 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 muito quente? Ou existe deserto frio? O que vocês acham? Pode existir um deserto frio? Pode ou não? Aí, não sei. O que vocês acham? Pode ou não? Quem acha aí? Alguma Eu coisa? acho que sim. Você acha que sim? Mais alguém acha que sim ou acha que não, que isso é viagem aí? A professora viajou agora. Ó. Me ajuda, gente. Vamos lá. Vamos lá, gente. Ó, eu já falei. Ó. Professora, sinceramente, eu acho que só existe deserto quente. Você acha que só existe deserto quente? Beleza. Então, a gente tem um que concorda que pode existir um deserto frio e outro que acha que só tem um deserto quente.
Isso a gente vai descobrir na nossa aula de hoje, tá bom? Vamos lá, guarda isso na mente. E aí, existe também a parte do oásis, né? O que é a parte do oásis? São trechos, né, do próprio lençol subterrâneo, né, onde a gente consegue, ele acaba atingindo a superfície terrestre e a gente consegue água, tá? Então, por isso que às vezes no deserto tem aquele banco de areia, né, bem grande, muitas areias em volta, e aí às vezes você encontra um pedacinho com água. Isso a gente chama de oásis, tá? Que acaba sendo aí esse trecho desse lençol subterrâneo que acaba atingindo a superfície terrestre, tá bom? O homem, ele acaba se adaptando no deserto, então quem vive? Quais são os homens que acabam vivendo no deserto? São os nômades, né? O que são os nômades? São essas pessoas aqui, né, que eles andam, né, com camelo, aí fazem aquelas cabanas, só que os nômades, eles não têm residência fixa, né, então eles vão andando, uma hora eles estão no deserto, outra hora eles estão em outro local, tá, porque eles não têm uma residência fixa, tá, ou seja, eles acabam andando, né, por todo o território, tá, então eles acabam migrando para os locais em busca de quê? De água, de comida, né? Então, em busca de seu próprio sustento, tá? Então, a gente diz que os nômades, eles acabam vivendo aí nessa região, né? E eles, geralmente, a gente consegue encontrar os nômades em cima dos camelos. Fala. Eu acho engraçado como eles conseguem ficar com essa roupa no calor do deserto. Pois é, né? Então, como eles conseguem sobreviver, né? Ficar com essa roupa toda, mas o que acaba acontecendo? O próprio calor, ele vai queimar, né, as pessoas. Então, para que eles não venham queimar, né, ficar muito queimado ou venha perder muita água, o que eles fazem? Eles colocam essas roupas como uma espécie de proteção. E eles colocam até mesmo, tipo, um turbante, né, na cabeça. Para quê? Para ajudar também aí nesse processo também do calor, tá? É bem interessante sua pergunta, né? Bem pertinente isso daí mesmo. É algo que chama mesmo a nossa atenção. Porque quando a gente está com calor, a gente não aguenta botar, né, uma roupa de manga comprida. A gente quer botar... os meninos acabam ficando sem camisa, né? E as meninas às vezes colocam o quê? Um top, né? Uma blusinha de alça. Ou seja, por quê? Porque a gente não consegue resistir a um calor, né, de quase 40 graus, e lá no deserto acaba sendo muito mais, porque não tem vegetação próxima, né? Então, a tendência, assim, por não ter muita vegetação, o que acaba acontecendo? Você tem muito, muito, muito calor, porque o sol bate diretamente no local, né? Então, você não absorve nada, né? Então, você tem muito, muito, muito calor, e no fim da tarde vai resfriando tudo, vai dando o quê? Aquele resfriamento, então vai dando aquele friozinho, né? Por quê? Devido a você não ter muita plantação, você não ter construção, né? Então, isso faz com que dificulte aí com relação à parte da temperatura, tá? Lembrando que as pessoas... Fala. E mesmo se tivesse vegetação, ia secar. Mesmo se tivesse o quê? Vegetação. Isso. Ia secar. Por quê? Porque é um local onde a gente não encontra tanta água, né? Para tentar aí sobrevivência, tá bom? Então, com certeza iria secar. Fala, João. Nas reportagens falam que tem que ficar metros e metros para achar um pinguinho de água. Exato. Para chegar a um pontozinho onde a gente consegue encontrar um oásis, né? E aí a gente tem a maior concentração de pessoas na parte litorânea, tá? E a gente consegue encontrar muitas pessoas que vivem em locais de litoral. Por quê? Porque a gente consegue encontrar água, né? E eles acabam vivendo às margens desses rios, né? Lembrando que a gente pode ter rios intermitentes ou rios temporários. O que são rios intermitentes e rios temporários? São aqueles rios,
né, que secam, né? Eles acabam ficando completamente secos, né? Em determinadas épocas do ano, ele acaba secando. E isso acaba acontecendo porque a precipitação, a chuva, né, acaba não sendo suficiente para manter o lençol subterrâneo abastecido. E aí, o que acaba acontecendo? O próprio nível vai baixando, né? Ou seja, a água ela vai baixando aí e o rio acaba secando. Por quê? Eles vão precisando de água, né? O solo vai precisando de água e vai sugando. Então, como a chuva não abastece, né? Esse rio ele acaba sendo um rio temporário, tá? Existem diversos rios temporários, até mesmo na parte no Nordeste, né? A gente consegue encontrar bastante. Não só no Nordeste, mas no mundo inteiro a gente consegue encontrar aí os rios temporários, tá? E aí, a gente vem na pergunta lá que eu fiz para vocês, se existe deserto quente ou deserto frio. Existe os dois, gente. Existe tanto os desertos quentes quanto os desertos frios, tá? Só que nem todos os desertos são quentes, né? Porque o que define um deserto não é a temperatura, tá? Mas sim a falta de água. Ou seja, então o que vai definir um deserto é a falta de água. E aí a gente consegue encontrar um deserto frio lá na Groenlândia. Coloquei aqui, ó, a imagem para vocês. O deserto de Gobi. Ou seja, ele acaba perdendo, né, um local mais seco, mais frio, né? Então ele acaba perdendo muita água com relação a isso. Então é um deserto, né? Professor, Frio, fala. mas também só existe lá esse deserto, né? Só existe um deserto frio, que é esse lá. Não, existem outros também, mas esse é o mais famoso. Entendeu? Esse Mas tem mais desertos quentes do que frio, Sim, normalmente. normalmente é mais quente do que frio, tá? Normalmente é mais quente do que frio, tá bom? Por quê? O que faz o deserto, gente, não é a temperatura, o que faz é a perda de água, tá? Então, se tem muita perca de água e o local é muito vasto, né, muito amplo, com muitas montanhas, né, a gente consegue denominar aí como uma parte desértica. Então, eles perdem muita água, né, e acabam ganhando na parte das chuvas, né, tá? Mas eu acho, professora, que no deserto frio tem chance de ter mais água do que no quente. Sim, sim, o índice acaba tendo, né? Um pouquinho mais só um pouquinho, né? Muita coisa não, tá? Só um pouquinho. O índice pluviométrico, tanto no deserto quente quanto no deserto frio, é baixo, né? Tem uma irregularidade de chuva muito grande, tá? Então, concentra mais dias, né, e meses do ano com mais temperatura assim, sem chuva, tá? Então você não consegue encontrar e às vezes fica até um ano sem chover, tanto no quente quanto no frio, tá? Independe de ser quente ou frio. A precipitação é muito baixa, você quase não tem chuva. A umidade, ela pode até variar, tá? De acordo com a temperatura, de acordo com como absorve o calor, né? De acordo com como o sol acaba se pondo, né? Entre eles, mas a gente acaba percebendo que o local frio e quente ele acaba sendo indiferente com relação à parte desértica, porque todos dependem da parte da água, tá? Então todos têm essa deficiência de água. Alguma dúvida, gente, até aí? Sim ou não? Podemos seguir? Não. Beleza, então, vamos seguindo. Existe também a parte das correntes oceânicas, né? Que tem um fluxo de água aí que acaba seguindo sempre no mesmo sentido, né? E aí as correntes oceânicas, elas ocorrem pelo efeito dos ventos, né? Pelo efeito da rotação da Terra, de como a Terra acaba tendo seu processo de rotação, e também pelos continentes, tá? Então, existem correntes frias, né?
que são nos sentidos inversos, e as correntes quentes, que acaba sendo do Equador para o Polo, tá? E aí, a gente tem aí uma adaptação, né, dos fatores bióticos, ou seja, existe uma adaptação aí em todo o território. Como assim? A vegetação, ela acaba sendo de clima bem árido, tá? Você tem a ausência de folhas, né? Você tem a presença mais de espinhos nas vegetações, os caules acabam sendo mais grossos, né? Porque isso ajuda na conservação da água. Se você tem um local onde você tem um caule mais grosso, uma planta mais espinhosa, a evaporação vai ser muito menor, tá? Porque ela vai conseguir absorver muita água, então ela consegue armazenar muita água, tá? E aí existe também a questão dos estômatos, né? Que são os pequenos poros aí que abrem e fecham na planta, né? Eles abrem e fecham. E isso faz com que ele feche, né? E absorva mais a água do que eles fiquem abrindo e perca muita água, tá? Então, aí a gente consegue encontrar. As raízes acabam sendo bem mais longas para atingir a água da superfície terrestre, tá? Então a gente consegue atingir isso. E as plantas são xerófitas, tá? Claro, a gente tem uma vegetação bem rica, né, nessas partes, e também a parte da fauna também é rica, tá? Tem animais que circulam durante o dia, animais que circulam durante a noite, né? E alguns preferem mais circular durante a noite porque fica mais fresco. Temos algumas espécies como raposa, coelho, por eles possuírem uma orelha bem grande, né? O que faz? Eles acabam se adaptando. E aí o sangue, né, que acaba circulando, né, o sangue quente que acaba circulando nas orelhas desses animais, acaba resfriando o contato com a superfície, né? E aí esses animais eles conseguem se adaptar por conta das suas próprias orelhas, que faz com que ele venha se adaptar a esse ambiente sem, ao menos, morrer, né, com tanta facilidade, tá? Então, alguns animais, é claro, eu estou falando dos animais maiores. Existem animais menores, né, os roedores, por exemplo, eles acabam consumindo, né, a própria vegetação, né, o que eles acham, né, e alguns também cavam até mesmo buracos, né, até encontrarem água do próprio lençol freático, tá? Então, os desertos, eles possuem uma variedade muito grande de plantas e também de animais nessas áreas mais úmidas, tá? Alguma dúvida, gente, até aí? Sim ou não? Ó. Não. Não, beleza, então, vamos continuando. Existem as áreas de transição, né, que é as áreas das desertificações, que são as áreas que já estudamos no conteúdo passado, no capítulo passado, que são os locais onde a gente tem essas disseminações, né, são as áreas que são mais áridas, né, e acaba tendo muitos excedentes hídricos, né, recursos hídricos. A vegetação mediterrânea é de um clima mais temperado, um clima mais seco, é uma vegetação mais arbustiva, mais arbórea. E aí a gente fala também um pouquinho da tundra, né? A tundra, ela acaba sendo aí essa transição, essa vegetação de transição do clima polar, né, quanto à parte oceânica, né, ela acaba sendo muitas das vezes coberta por neve, vocês podem observar aqui, né, elas podem ser cobertas por neve, tá? Ela acaba sendo em climas bem temperados, tá? É uma vegetação bem rasteira, né, bem assim adaptável a um clima congelado, né, a um clima de neve, tá? A gente consegue encontrar, né, umas gramíneas, né, bem baixinhas, uns musgos, líquens, que acabam sendo pequenos arbustos, bem pequenos mesmo, tá? E os animais, eles acabam se adaptando a esse tipo de vegetação. A gente consegue encontrar raposas, lebres, lobos, tá?
aí são algumas espécies. Claro que existem 3 formas de adaptação. No inverno, né, e nessas formas de vegetação, alguns animais, eles acabam hibernando, né? Eles ficam em inatividade total, eles não fazem nada, ficam totalmente parados no inverno. E outros vivem abaixo da camada congelada, né? Ou então eles vão para lugares mais quentes, né? Para tentar se adaptar aí com relação a isso, tá? A ocupação humana é quase inexistente, quase você não tem pessoas vivendo nesses locais, né? Existem alguns grupos de nômades, como eu falei para vocês, e também alguns grupos de esquimós, né? Que acabam vivendo aí nesses locais, principalmente na parte da América e na parte da Groenlândia, tá? Gente, alguma dúvida? Alguma dúvida? Sim, não? Tem certeza? Não, Não? sim. Ok, então. Olha, vou aqui fazer a chamada rapidinho. Eduardo, Hugo, Manuela, João Paulo, João Pedro da Conceição, Lucas, Luiz Miguel e Marcela. Deixei de chamar alguém, gente? Não? Então tá bom, gente. Obrigada pela participação de vocês. Fiquem com Deus. Boa semana para vocês, tá? Façam os exercícios, coloquem lá no portal e qualquer coisa, qualquer dúvida que vocês tiverem, é só entrar em contato pelo portal ou então aguardar a nossa próxima conferência, tá bom? Bom final de semana para vocês, bons estudos.